Bora falar do assunto do dia, novas revelações do caso Master e que pesaram ainda mais o clima no STF. Samantha Klein traz as informações de Brasília. Débora Vera, Carol, boa noite. Essa reunião que já tem mais de 2 horas, ocorrendo, portanto, no Supremo Tribunal Federal, para discutir essas menções que apareceram no celular de Daniel Vorcaro ao ministro Dias Toffoli e que estão no relatório da Polícia Federal entregue na última segunda-feira para o presidente da Corte, Edson Fachin. Portanto, além de discutir essas menções, fala-se também numa saída para o ministro Dias Toffoli, ele que deverá aí se manifestar de alguma forma. Para o ministro Edson Fachin, que já fez, então, questionamentos diretos para Toffoli, ele disse não ver motivos para sua suspeição, explicou que recebeu dividendos da Mariatti, aquela empresa de participações e sociedade anônima, que não tinha aí os seus sócios, então, divulgados, recebeu esses dividendos por conta do resort Itaiaia, no Paraná, no estado do Paraná, e também disse em notas aí que foram publicadas pelo gabinete ontem à noite, hoje pela manhã, afirmando que a Polícia Federal, então, incorre em ilações e que não tem direito de pedir a suspeição do ministro por não fazer parte do processo. No entanto, segundo fontes da Polícia Federal, o caso não foi de pedir suspensão, mas sim de citar o artigo 33 da LOMAN, a Lei da Magistratura, que afirma quando se há indícios de crime relacionados a magistrados, neste caso, foi necessário, então, encaminhar o relatório ao presidente do STF. Por sua vez, o ministro Edson Fachin também encaminhou esse relatório da Polícia Federal para a Procuradoria-Geral da República, que primeiramente aí arquivou alguns pedidos de suspeição, mas vai reanalisar, portanto, essa solicitação e se manifestar a respeito deste caso. Ainda não há uma previsão de quando isso será feito. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. A Samantha vai continuar acompanhando, claro, essa reunião e traz daqui a pouquinho repercussão política desse caso. Agora, Vera, o ministro Dias Toffoli, ele segue despachando no caso do Master, dando a entender que não vai abandonar a relatoria, pelo menos não por vontade própria. O que pode ser feito para levá-lo a tomar essa decisão ou ainda, quem é que poderia afastá-lo? Débora, é inédita essa situação. Nunca, e aí cabe a expressão nunca antes na história do Supremo Tribunal Federal, o Supremo afastou algum ministro por incompatibilidade, por suspeição, por interesses ali privados ligados a algum caso, e isso nunca ocorreu. Não que nunca tenha havido nenhum caso suspeito, etc., mas sempre o corporativismo falou mais alto a ponto de não se chegar nem a debater o assunto como se está fazendo hoje. Então, essa reunião que está acontecendo agora, que reúne presencialmente ali 8 ministros e 2 remotamente, né, o ministro André Mendonça e o ministro Luiz Fux estão participando por meio remoto, isso já em si já é algo inédito na história do Supremo. Então, daí a imaginar que se ele se mantiver na sua disposição de ficar irredutível à frente do caso, como me disseram que ele está, mesmo depois das novas revelações, se algo for feito, terá sido inédito. Já não é usual a Polícia Federal fazer o que fez, né, proceder da maneira que procedeu. Então, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi juntamente com delegados que atuam no caso para uma audiência com o ministro Edson Fachin, munido de 200 páginas de documentos, em que relata conversas entre Toffoli e Daniel Vorcaro, encontradas no celular de Vorcaro, e outros indícios de ligações dele com o caso Master que mostram a incompatibilidade, a suspeição dele permanecer à frente do caso. Com isso, a gente ficou sabendo algo que o ministro não tinha revelado até aqui, que ele é sócio da empresa que ele atribuía aos seus familiares e que era, por sua vez,
sócio em 2 empreendimentos no Paraná, dois resorts que foram vendidos para alguns fundos de investimentos, entre eles um ligado ao Banco Master, comandado por um cunhado do Daniel Vorcaro. Então, são muitas implicações. A Folha de São Paulo chegou a publicar que o ministro recebeu na sua conta repasses dessa empresa, e aí na nota dele ele nega que tenha recebido qualquer repasse do Banco Master, mas essa triangulação existe, então é preciso saber se ele recebeu algum repasse da empresa, que por sua vez foi vendida para um fundo que tem o Banco Master como um dos seus participantes. E o ministro nega que tenha amizade, e aí ele diz, quanto mais amizade íntima com o Vorcaro. Mas, a depender do que há nessas mensagens, e consta que existem várias conversas de cunho pessoal, inclusive convite para eventos sociais, ele terá mentido numa nota pública divulgada depois do agravamento do caso. Então, são muitas camadas que tornam difícil a gente prever os desdobramentos daqui para frente. Ô Vera, e qual é o clima na reunião para tratar desse caso? Certamente não é dos melhores entre os próprios ministros do Supremo, porque essa conduta do Toffoli acaba lançando uma desconfiança e uma mácula sobre o tribunal como um todo, né? Exato, Carol. A mácula é institucional, não é só pessoal. E o ministro omitiu dos pares esses dados que estão vindo à tona agora. E levou a que muitos deles se expusessem defendendo-no publicamente. E aí, diante das novas revelações, ele fica exposto, o tribunal fica exposto, e quem defendeu a que ele continuasse, que ele estava acima de qualquer suspeita, também fica exposto. Então, o clima é de enorme constrangimento, eu diria que quase consternação. Eles mesmos não se veem nesse papel de tendo de instar um dos seus colegas a deixar o cargo, ou a deixar o caso, ou até o cargo, né, se aposentar, como está se prevendo. Então, é uma reunião na qual todo mundo fica meio pisando em ovos e que é dificultada imensamente pela insistência dele de que não tem nada errado e que ele deve permanecer à frente do caso. E pela ausência de um precedente de como agir numa situação dessa, fica todo mundo meio sem saber o que falar, o que dizer. Então, eu não tenho informações da reunião em si, que ela ainda está acontecendo. Mas de pouco antes dela começar, era esse o clima que eu estou te relatando. Bom, não deixa de ser um teste de fogo, né, para o ministro Edson Fachin à frente da presidência do tribunal. Agora, quem ainda não apareceu, Vera, foi o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Esse silêncio pode, de alguma forma, também desgastar o Ministério Público? Eu acho que esse desgaste também já existe, Débora. Se a gente pensar que Paulo Gonet tem sido muito duro em outros casos, né? É diferente do Augusto Aras, o seu antecessor, que era ausente em quase todos os casos. O Gonet vinha sendo muito duro em quase todos os casos até aqui, e nesse caso ele, por 2 vezes, já se manifestou que não via qualquer impedimento do ministro de prosseguir na relatoria desse caso. Agora, diante dos novos fatos, ele ainda não se manifestou. Então, precisou a Polícia Federal tomar a frente institucionalmente, alegando ali o impedimento do ministro. Atribuição essa que normalmente é do Ministério Público. A Polícia Federal investiga. Ela não tem esse tipo de iniciativa normalmente. Então, isso já se deve muito a uma omissão da PGR nesse caso. Vamos ver como o Procurador-Geral vai proceder agora diante das novas evidências. Ele não está participando da reunião, mas ele já deve ter recebido, assim como o Edson Fachin recebeu, a íntegra desses novos achados da PF. Você veja a gravidade de um detalhe. Esse Toffoli não é só que ele está irredutível em permanecer, ele também está despachando no caso. E ele pediu a íntegra de tudo que foi encontrado pela PF no celular do Vorcaro. Aí você fica naquela dúvida. Olha o grau de gravidade do negócio. Você fica na dúvida se ele está pedindo acesso a tudo para poder saber o que tem e preventivamente preparar alguma explicação. Então, isso já é o atestado cabal de que ele não tem condições
de permanecer à frente do caso. Se quando você duvida da lisura e das intenções da decisão de um relator no caso que ele relata, isso já mostra que ele não tem condições formais de permanecer à frente desse caso. Agora, Vera, você citou a possibilidade, inclusive, do Toffoli se aposentar prematuramente. Isso está realmente no horizonte? Muita gente fala nisso nos meios políticos, nos meios jurídicos e também ali no entorno do Supremo. Mas, de novo, algo que ele não está admitindo publicamente, algo que seria bastante grave e, de novo, inédito. É um ministro ali em plena idade, muito longe da idade de aposentadoria, deixar o tribunal por razões de suspeição. Isso macularia muito a biografia do ministro e colocaria, de novo, um desgaste enorme para o Supremo. Mas, a depender do desenrolar desse caso, se virar uma avalanche com bola de neve descendo, talvez não reste outra solução. E lembrando, essa possibilidade foi aventada lá atrás, ainda mesmo antes dessas revelações, por interlocutores que estiveram com o presidente Lula, que foi quem nomeou o Toffoli para o Supremo Tribunal Federal, que disseram que ele chegou a aconselhar o ministro a tomar essa atitude. Então, a gente pode estar aí diante só de uma pontinha de um iceberg que ainda vai aparecer.